O Brasil teve em 24 horas o menor número de mortes por Covid desde novembro do ano passado. E você vai ver também. Um estudante abriu fogo em uma universidade da Rússia. Na Grécia, um incêndio atingiu um campo de imigrantes. 7 em cada 10 brasileiros endividados sofrem com a ansiedade. A vacina da Pfizer produziu resposta imunológica em crianças dos 5 aos 11 anos. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A lava de um vulcão que entrou em erupção na ilha espanhola de La Palma destruiu várias casas. A informação foi divulgada hoje por autoridades do arquipélago turístico das Canárias. Um porta-voz do governo regional acrescentou que ainda não há um balanço oficial do número de residências destruídas. Já a imprensa espanhola estimou que pelo menos 100 casas foram atingidas pelo material expulso pelo Cumbre Vieja. A erupção provocou a retirada de 5.000 pessoas e é a primeira registrada na ilha em 50 anos. O governo das Ilhas Canárias disse na manhã desta segunda pelo Twitter que não há previsão de novas erupções e que o fluxo de lava segue em direção ao mar. O presidente reitera que a segurança dos habitantes está garantida. Especialistas afirmam que as chances da erupção provocar consequências para o litoral do Nordeste do Brasil, como tsunamis, são muito pequenas. As usinas hidrelétricas do Sul e do Sudeste estão operando com apenas 18% da capacidade de armazenamento. A previsão é de que até o final de setembro a capacidade caia para 15,2%. As informações são do Operador Nacional do Sistema. Cerca de 70% da geração hídrica do país é abastecida por estes reservatórios, que já registram a pior média mensal de ocupação em setembro desde a série histórica, que começou em 2000. Nesse mesmo mês do ano passado, o índice era de 39,6%. Em 2001, no ano em que o país enfrentou uma crise energética, setembro terminou com 23,4% de volume de água nos reservatórios. Nas últimas décadas, o pior nível foi em novembro de 2014, com 15,81%. Dentro do sistema, as usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos são as mais afetadas. Elas chegaram a registrar 0% do armazenamento, mas continuam operando com um volume morto. Hoje, o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O que colabora para que este problema cresça é a falta de chuvas no sul e sudeste. Para diminuir o impacto, o governo tem autorizado o acionamento das termoelétricas, que tem custo maior. O governo também pretende fazer uma contratação simplificada de energia e de reserva de capacidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não haverá racionamento. Vamos conferir a previsão do tempo para o restante do dia em algumas regiões do país. Em Maringá, no Paraná, a tarde vai continuar seca e os termômetros podem chegar a 39 graus. Em Goiânia, o dia também continua quente com máxima de 38 e céu limpo durante a tarde e noite. Salvador, na Bahia, tem máxima de 27 graus. Mas ao longo da tarde podem surgir nuvens carregadas e aí tem previsão de pancada de chuva à noite. No Rio de Janeiro, o tempo pode ficar um pouco mais fechado, com máxima também de 27 graus e sem previsão de chuva para hoje. Em Ji-Paraná, em Rondônia, o dia vai continuar quente, com máxima de 38 graus. E a gente chama atenção para a baixa umidade do ar, 23%, praticamente umidade de deserto. O presidente Jair Bolsonaro está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU amanhã. Como é tradição, o chefe de Estado do Brasil faz o primeiro discurso. Bolsonaro deve abordar o combate à pandemia e questões ambientais. O presidente se reúne agora com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O tema do encontro não foi informado. O Brasil registrou o menor número de mortes por coronavírus em 24 horas desde novembro. O Brasil confirmou mais 244 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 590.752 vítimas da doença. Também foram registrados mais 9.458 novos casos em 24 horas.
Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21.239.000 diagnósticos confirmados. Lembrando que nas segundas-feiras os números são mais baixos porque ficam retidos nos hospitais. A média móvel de mortes está em 557 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos está em 34.286. Na avaliação da pandemia por regiões, apenas um estado registrou alta nas mortes, Roraima. Em estabilidade estão 12 estados e 13 unidades da federação apontaram queda nos óbitos. O estado do Rio Grande do Norte não divulgou os dados. De acordo com o último boletim divulgado, 7 estados não registraram mortes: Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Piauí, Rondônia e Roraima. O Ministério da Saúde concluiu que a morte de uma adolescente de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ocorreu por causa de um distúrbio autoimune que provoca a formação de coágulos pelo corpo. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, não é possível relacionar ou descartar a ligação da morte com a aplicação da vacina contra a Covid. A orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação nos adolescentes sem comorbidades continua. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina desenvolvida contra a Covid-19 induziu resposta imune satisfatória em crianças de 5 a 11 anos de idade. Os dados são dos testes de fase 2 e 3 que foram conduzidos de forma simultânea pelas empresas. A dose aplicada nas crianças entre 5 e 11 anos foi menor. 2 doses de 10 microgramas foram injetadas com 21 dias de intervalo. 20 microgramas a menos do que é aplicado em adolescentes a partir dos 12 anos. Segundo os resultados, a quantidade aplicada produz a mesma resposta imune no grupo mais jovem. O estudo contou com mais de 2.000 participantes de cerca de 90 lugares dos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. De acordo com a imprensa norte-americana, em breve os dados serão compartilhados com órgãos reguladores para que seja feito uso emergencial nesta faixa etária nos Estados Unidos. Segundo a Pfizer, 2 outros estudos ainda estão em andamento. Um com crianças de 2 a 5 anos e outro com crianças de 6 meses a 2 anos. Os resultados podem sair ainda esse ano. O governo dos Estados Unidos informou hoje que vai liberar, a partir de novembro, a entrada de estrangeiros totalmente vacinados contra a Covid. A medida inclui viajantes que partem do Brasil, mas a Casa Branca ainda não informou quais vacinas serão aceitas. Aqui no Brasil, mais de 222 milhões de doses já foram aplicadas desde o início da campanha de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 141 milhões e meio de pessoas tomaram a primeira dose, 2/3 da população, 66%. E mais de 80 milhões e 200 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 37% dos brasileiros. Um estudante abriu fogo e deixou mortos e feridos em uma universidade na cidade de Perm, na Rússia. Alunos de uma universidade em Perm, na região dos Urais, na Rússia, foram retirados às pressas após um estudante abrir fogo e matar várias pessoas em um campus nesta segunda-feira. O Comitê de Investigação russo informou que ele foi ferido e detido. Houve registro de mortos e vários feridos. Responsáveis pela investigação informaram que o número de vítimas ainda está sendo determinado. Não há informações sobre o motivo do ataque. Estudantes pularam as janelas do primeiro andar do campus para fugir do tiroteio. Gravações deram conta de um indivíduo vestido de preto atirando e caminhando na direção da entrada do prédio. O atirador já foi identificado, mas nenhuma informação sobre ele foi divulgada. Incidentes similares aumentaram na Rússia nos últimos anos e provocaram um endurecimento da legislação sobre o uso de armas. O corpo do ator Luiz Gustavo foi cremado hoje de manhã em Itatiba, no interior de São Paulo. Por decisão da família, não houve velório. Luiz Gustavo morreu ontem aos 87 anos. Ele ficou famoso por interpretar personagens como Beto Rockefeller na TV Tupi e Vitor Valentim na novela Tititi, também o Vavá no programa Sai de Baixo na TV Globo. Há 2 anos, Luiz Gustavo lutava contra um câncer no intestino.
Depois do intervalo, a gente mostra o que fazer para que as dívidas não virem um problema também para o lado emocional. Até já! Começou a valer hoje o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, cobrado nas operações de crédito para empresas e pessoas físicas. O dinheiro arrecadado será utilizado para custear o programa Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família. O imposto federal é pago em todas as movimentações financeiras, como operações de crédito, câmbio, seguro, empréstimos bancários ou operações de títulos e valores mobiliários. Compras parceladas sem juros não têm cobrança de IOF. As novas alíquotas, de acordo com o decreto, são: para pessoas físicas subirá de 0,082% para 0,1118%, uma alíquota de 4,8% ao ano. Em operações para empresas, a nova taxa passará de 0,0041% para 0,00559%. Uma alíquota de 2,04% ao ano. A medida encarece empréstimos em um momento em que a taxa básica de juros também está subindo. Ou seja, além de juros maiores, o imposto sobre as operações também será maior. A nova alteração valerá até o dia 31 de dezembro de 2021. O governo federal zerou os impostos de importação para medicamentos e dispositivos para pessoas com deficiência. A medida foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. A publicação diz respeito aos impostos de 5 produtos que incluem próteses para as pernas, além do medicamento atozolizumab para o tratamento do câncer. De cada 10 pessoas endividadas, de cada 10 brasileiros endividados, 7 têm ansiedade, um problema que passa pelo mau humor e pode chegar à depressão. Os especialistas dizem que o ideal é buscar a ajuda de um psicólogo e fazer um planejamento financeiro. A Monique tinha uma dívida de R$15 mil aos 19 anos de idade. Faculdade, no começo super endividada para conseguir fazer a faculdade, então para conseguir ter esse investimento, acabei me endividando bastante. Esse foi o auge, mas os problemas financeiros começaram bem mais cedo. E a minha família também nunca soube lidar bem com o dinheiro, então entrava o dinheiro no mês, recebia o salário, pagava a conta, o dinheiro acabava. Isso quando a gente não ficava devendo para o banco. Herança comportamental, falta de planejamento, gastar além do orçamento em nome do status. São várias as razões que levam ao endividamento. Temos uma facilidade hoje muito grande de alguns tipos de crédito, o que também faz com que as pessoas acabem assumindo esse crédito como um dinheiro próprio. Eu não percebo que ele é um dinheiro de crédito que o banco está me disponibilizando num juros muito acima do que eu deveria pagar. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. Em média, cada um deles deve aproximadamente R$4 mil. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o prejuízo vai muito além dos problemas financeiros, porque de cada 10 pessoas, 7 sofrem de ansiedade ou outros distúrbios, justamente por não conseguirem pagar as suas dívidas. E muitos acabam na terapia. Aconteceu com a Monique. E a ansiedade contribuiu para o aumento das dívidas dela, porque quando os sintomas apareceram... Só passava quando eu comprasse alguma coisa. E aí essa tristeza não passava. Eu falei, preciso de tratamento. 70% dos pacientes da psicóloga Sabrina Amaral chegam ao consultório da mesma forma. O problema financeiro e o problema emocional, eles andam de mãos dadas. O trabalho que a gente faz no consultório é de psicoeducação. Primeiro, ela precisa entender que a relação boa com o dinheiro, a liberdade emocional financeira, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem, mas como que você se relaciona com o dinheiro. Então você precisa entender quais são os seus gatilhos de ansiedade, quais são os sentimentos que disparam isso em você, quais são os pensamentos que vêm na hora da compra, para que você possa tomar consciência desse comportamento que é automático. Uma vez que você toma consciência, a gente começa a trabalhar no combate desses pensamentos ruminantes e desses hábitos que não são saudáveis na sua relação com o dinheiro. Mas não basta cuidar da mente.
Depois de passar por um aperto desses, é preciso investir também na educação financeira. Foi assim que a Monique mudou a própria história e a vida dos pais. Hoje eu consigo ajudá-los, além financeiramente e também com essa parte de educação financeira. Então hoje eu consigo ensiná-los a fazer planos com o dinheiro que eles têm e fazer aquele dinheiro se multiplicar. Busque controlar a sua ansiedade em relação à sua dívida atual. Porque muitas vezes a pessoa quer se livrar dessa dívida e ela faz mais dívida ainda em cima da dívida. Analisar a minha real situação financeira, para isso eu preciso fazer um diagnóstico. Eu tenho que olhar a minha realidade. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? No que eu gasto? Se eu tiver uma visão muito clara dessa minha situação financeira, do meu padrão de vida, eu consigo assim fazer um bom planejamento. Na Grécia, um incêndio provocou a destruição em um campo de imigrantes que abrigava pelo menos 300 pessoas. Segundo o Ministério de Imigração da Grécia, as chamas já foram controladas. Em um comunicado, o Ministério informou que não houve perigo para aqueles que ainda estão no campo, porque o fogo começou em galpões abandonados. De acordo com os bombeiros, não houve registro de feridos. Assim que as chamas começaram, o local foi totalmente esvaziado. Vários migrantes, incluindo crianças em prantos, puderam ser vistos reunidos em um estacionamento perto do acampamento. A área, que deve ser fechada no final deste mês, ainda abrigava 300 pessoas que aguardam transferência para um novo campo. Agora a gente fala de uma paixão dividida por brasileiros e paraguaios: carros antigos. E em outubro, Mato Grosso do Sul vai receber um encontro de veículos que parecem nunca envelhecer. Dizem que brasileiro é apaixonado por carros, ainda mais quando são modelos antigos, cheios de estilo, que mesmo fabricados há 50, 60, 70 anos, ainda tem um charme todo especial. Nos dias 9 e 10 de outubro, donos destas verdadeiras relíquias vão estar juntos na 10ª edição do Encontro de Carros Antigos de Ponta Porã. Estaremos recebendo convidados de todo o país, de São Paulo, Santo André, do Paraná, também colecionadores do Paraguai, de Assunção, a exemplo do Clube de Mercedes, BMW, Fusca e outros veículos importados. Vai ser aqui, no Parque dos Hervais, um dos cartões postais da fronteira do Brasil com o Paraguai, que colecionadores vão exibir suas máquinas, algumas delas verdadeiras raridades. Um deles é o Marcelo, que mora em Santo André, no ABC Paulista, e vai percorrer mais de 1.000 quilômetros até Ponta Porã, a bordo deste Chevrolet, que saiu da fábrica há quase 70 anos. Eu venho fazendo um trabalho de restauração nele, ele estava com outro azul, estava com um azul bem mais escuro. Eu gostei de um azul mais que realçasse o modelo do carro. Ele tem bastante detalhe de friso, né, de acabamento. A década de 50 ele traz o veículo em si da década de 50, pós-guerra, ele traz bastante detalhe de acabamento no veículo. Os veículos eram inspirados em aeronaves, foguetes espaciais, então ele tem bastante detalhe de acabamento, e eu acho isso daí fantástico nos veículos da década de 50. O evento vai ser aberto ao público, mas respeitando as normas de biossegurança por causa da pandemia da Covid-19. Todos os cuidados necessários para que a gente possa fazer a prevenção e os cuidados contra a Covid-19. Então nós convidamos a todos a participar do 10º Encontro Internacional de Carros Antigos de Ponta Porã, onde nós teremos várias apresentações de artistas regionais, shows, artesanatos. Mato Grosso do Sul, que já é conhecido pelas belezas naturais, como o Bonito e o Pantanal, vai ser mais uma vez o destino dos aficionados pelos veículos que fizeram e ainda fazem história. A seleção feminina de vôlei conquistou o Campeonato Sul-Americano na cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia.
Na disputa pelo título, o Brasil encarou as donas da casa. Invicta na disputa, a seleção brasileira precisava vencer apenas um set para garantir o troféu do torneio. E foi com muita dificuldade que conseguiu vencer o terceiro set. A partida terminou em 3-1 para as colombianas, que também garantiram a classificação para o Mundial de 2022. A vitória de ontem foi a primeira da história da seleção colombiana sobre o Brasil em competições oficiais, mas o título ficou com o Brasil. Com mais um troféu, a seleção brasileira agora tem 22 conquistas sul-americanas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.